Olá, Porto Velho, muito boa noite. É com muita alegria, mais uma vez, que eu chego para anunciar o programa Atitude. O programa Atitude vai ao ar pela Rede Boas Novas, canal 5.1. No programa de hoje, eu recebo administrativo, diretor, gerente, não sei. É o Júlio é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ele vai trazer assuntos ligados ao evangélico, ao cristão. Nós vamos falar de muita Bíblia, de muito livro, e vai ser uma entrevista muito interessante. Conto com a sua audiência, tá bom? No ar, programa Atitude. Olá, como eu tinha dito, recebemos aqui em nossos estúdios Júlio Sescone. Isso, O marido da Juliana e o pai da Júlia. exatamente. Esse carioca que ainda a gente não sabe se ele bebeu água do Madeira, não, né? O Júlio veio do Rio de Janeiro para administrar a CPAD, né, Júlio? Exatamente. O que é a CPAD? CPD é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É a editora da denominação. É um braço da Convenção Geral Certo? e ela nasceu da necessidade que a editora tinha, na verdade a denominação tinha, de normatizar o seu processo de educação, de teologia. Sede no Rio de Janeiro, Certo. 18 filiais espalhadas pelo Brasil. 18 estados, podemos dizer? Um pouco menos de 18 estados, porque tem estados que tem um pouco mais. Rio de Janeiro, por exemplo, tem 4 filiais. Entendi. Então, mas tem em diversas capitais do Brasil e 80 anos de fundação, completa agora em 2020. Ela nasceu no século passado. Foi. Antes disso, publicava como? Ia para as publicadoras Então, a gente normais? tem Como é que é? publicação que data de 100 anos atrás. E Certo. aí alguém de dentro da denominação tinha a questão da ideia, né? E aquilo ia para uma gráfica terceira e circulava. Entendi. Mas a coisa foi crescendo e a necessidade de você ter uma editora própria, um parque gráfico próprio, foi cada vez mais latente. E aí a CPD nasceu. É única e exclusivamente para literatura cristã, Única e exclusivamente para a literatura cristã, certo? muito embora ela não seja única e exclusivamente para assembleanos. Ah, Né? tá. Ela é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, mas o que a gente publica é de interesse do cristão. E, a bem da verdade, muita coisa que a gente publica hoje é de interesse diverso. Muita gente quer conhecer, por exemplo, a história do povo hebreu. Muita gente quer conhecer a história do cristianismo. Então, embora sejamos uma editora de cunho evangélico, alcança uma gama muito grande de pessoas. Né? Assim, quando se fala em cristão, o tema, né? Quando Sim. se fala cristão, existe N vertentes e N escritores, né? Exatamente. E nem todos eles estão dentro da Assembleia de Deus. Exatamente. E assim, a gente não publica só material de escritores assembleanos. Claro. A gente tem, hoje a gente tem mais de 700 livros publicados a nível de títulos. Então, muitos escritores americanos, de outros países, muitas obras clássicas, obras de referência, Flávio José, por exemplo, Charles Spurgeon. A primeira vez que eu tive contato com o Júlio, ele me deu Os Heróis da Fé. Heróis da Fé, que fala de 20 homens extraordinários. Comi ele, né? Eu não li ele. Eu comi ele. O que os caras faziam em séculos anteriores, em nome de Deus, e hoje em dia a liberdade que se tem Exatamente. e as pessoas não conseguem fazer é tremendo. E 80 anos de existência. 80 anos de existência. O CPD nasce no subúrbio do Rio de Janeiro, ainda numa casinha alugada, uma coisa muito primária. De quem foi a ideia? A ideia, na época, nós temos um patriarca da igreja, chama-se Orlando Boyer. Inclusive é o autor do Heróis da Fé. Aí. E ele disse, tantas outras denominações têm suas próprias casas publicadoras, por que as Assembleias de Deus não podem ter suas casas publicadoras? E aí, a ideia parte daí, dessa necessidade. Orlando Boyer, a diretoria inicial da igreja ali. Certo. E você entrou na CPAD há muitos anos atrás? Fazem 11 anos. 11 anos. 11 anos. Mas você já não entrou nessa função, não, né? Não, entrei para uma função administrativa. Os anos foram passando, a gente foi estudando,
completei 10 anos de CPAD, veio o convite para gerenciar esse projeto aqui em Rondônia. Você tem uma formação. Sim, sou analista de sistemas, e quando veio a necessidade, na verdade veio o desejo de sair da área. A TI é uma área muito exaustiva. Então depois de alguns anos na área de TI, eu saí e fiz uma pós em gestão empresarial, que é uma coisa mais abrangente. Mas... Claro. E aqui em não só em Porto Velho, você atende Rondônia inteiro, né? Sim, e Acre. O Acre também. O Acre também. E aqui você atende com toda a leitura aí cristã, Bíblias, diversos tipos de Bíblia. Diversos tipos de Bíblias, diversos tipos de versões. Hoje a gente tem essa facilitação de que você tem acesso a diversas versões diferentes do texto bíblico, né? E a gente disponibiliza a maioria delas lá. Lá na nossa igreja, Santa Geração, um abraço e a paz do Senhor para o meu apóstolo Paulinho. A escola dominical uma cartilha feita por vocês lá. Sim, é interessante isso, né? A CPAD ela tem um currículo muito vasto na área da escola bíblica dominical e uma experiência muito grande. Então, assim, desde do público de 0 a 2 anos, você tem uma revista para esse público. Até adolescentes, juniores, uma revista específica para o público jovem, claro, e uma revista para adultos. Então, é um currículo muito extenso que acaba por atender diversas outras denominações na sua necessidade de ensino bíblico e teológico. Tá aí, gente, ó. E se você quiser se aprofundar num tema, vamos lá. Deixa eu ver aqui um tema que está muito concernente aí. Sei lá, Reino de Deus. Vários livros. Várias publicações. Eu falo livro, ele fala publicações, profissional da área, né? Escatologia, eu passei lá, eu vi também, tem muito livro mesmo. Que legal. Além do livro, essas publicações para a escola dominical, tem mais o que lá? A gente tem toda uma área teológica, tá, para atender estudantes de teologia, professores de teologia. O que a gente chama de obras de referências são essas obras mais robustas e mais tradicionais. Por exemplo, você tem um dicionário que a gente chama de Wycliffe. John Wycliffe foi um homem que dedicou a sua vida à tradução das Sagradas Escrituras. E aí a gente tem um dicionário que leva o nome dele porque é de sua autoria. Ele é muito antigo, não? Antigo. Acredito que do século passado. Certo. E aí a gente tem essa obra lá, ou seja, é uma obra de referência que todo bom estudante da Bíblia deveria ter. Não só estudante, mas professores também. Pregadores, quem tem interesse de conhecer alguma coisa dos originais. Então, temos obras, por exemplo, essa que nós temos aqui, a história dos hebreus, do Flávio José. Todo mundo que deseja conhecer a história do povo hebreu, como que aconteceram os fatos ali por volta da morte de Cristo, de sua ressurreição, como é que era a Palestina nos tempos de Jesus, como é que era o costume. Então é algo que é edificante e que vai enriquecer a vida tanto de alunos quanto de professores, pregadores e pastores. Isso traz embasamento para aquilo que a gente prega. Profundidade. Exatamente. Tá bom? Intervalinho no programa Atitude, já a gente volta. De volta com o programa Atitude, você sabe, recebo aqui o administrador da CPAD no estado de Rondônia e Acre, com sede aqui em Porto Velho. Fica ali na 7 de setembro, né? Sim, na 7 de setembro, número 1040, bem ao lado da Procuradoria-Geral do município. Entre a Terreira Aranha e a Campos Sales, do lado direito de quem sobe. Você trouxe alguns livros pra gente aí, né, Júlio? Sim, trouxe alguma coisa pra Vamos lá, eu quero... Primeiro aqui, né, eu quero ver isso aqui, Max Lucado. Esse Max é o que? É inglês? É americano? Ele é americano. Max Lucado é um best-seller, né? É um dos escritores evangélicos mais conhecidos do mundo, o Max Lucado. Esse aqui é Simplesmente Como Jesus. Deus o ama como você é, mas se recusa a deixá-lo desse jeito.
Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Nossa, que cara, que título, hein? É muito bacana. Apaixonante. Olha aqui, cara, que livro. Nossa, esse livro aqui provavelmente é um dos livros que a gente comeria. Mas, no caso, ele tem muita literatura, né, cara? Tem. Ele por ser o próprio New York Times considera ele um dos maiores escritores do mundo. E por ele ser, não só por ser o maior, porque às vezes é popular e não é bom, mas é bom, é profundo. Por exemplo, esse tema, simplesmente como Jesus. Parece que é simples ser como Jesus, mas não é tão simples. Não é nada assim. Às vezes a religião ela traz tantas outras coisas que você encontrar a essência de Cristo não é fácil. E ele tá falando exatamente você ser simplesmente como Jesus. Tentar se parecer com ele nas atitudes, naquilo que ele pregava, da maneira que ele agia, porque Jesus era um homem simples. Sempre foi. Ensinava de forma simples, andava com gente simples, sabia estar com gente simples e com gente muito importante. Então eu acho interessante esse tema demais. E o Max Lucado é uma referência no que diz respeito à cristologia, a essa questão de vida cristã, comportamental. Muito interessante. No início dos anos 2000, eu recebi uma reflexão diária dele. Sim. É um versículo, uma reflexão para cada dia do ano. Nós temos lá. O devocional chama-se né? Graça Diária. É isso mesmo, graça diária. Tem uma Bíblia devocional, uma Bíblia com devocionais dele. Publicações dele, temos pelo menos uma dezena pela CPAD. Hoje Certo. ele publica muito pela Thomas Nelson. Mas assim, a CPAD chegou a publicar bastante coisa dele. Temos muita coisa dele lá. Agora eu não tenho olhado muito para isso, mas eu já olhei mais. Eu tinha a Folha Online de São Paulo e eu via lá os livros os mais lidos e os mais vendidos a nível nacional, né? Sim. Alguns livros de vocês já frequentou aquela lista lá? Vários? Esse Simplesmente como Jesus, por exemplo. Ah, é? É um livro que já teve entre os mais vendidos. Nós temos uma Bíblia de Estudo, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela é uma Bíblia que é talvez a Bíblia mais vendida no Brasil. Ela foi lançada em 1995. Foi uma que o pastor Silas Malafaia divulgava muito? Não. É outra? Essa é uma Bíblia que um dos editores era o pastor Antônio Gilberto, que é um grande mestre. Que Ensinamento da linha pentecostal. Isso, hoje em memória, né? Faleceu há alguns anos. E ela foi a Bíblia que lançada em 95 até hoje, e ela é uma das Bíblias mais vendidas no Brasil. Eu perguntei isso por quê? Porque quem fazia esse índice dos livros mais vendidos, os mais lidos, ficção, não ficção, não era cristão, por isso que eu perguntei, né? Sim. Mas quando a venda é número, né? Não tem como os caras... Às vezes vigora entre os religiosos, né? É exatamente isso. Vamos lá. Quem foi o povo hebreu? Então, esse História dos Hebreus é um livro escrito por Flávio José, que é um historiador não cristão do século I. Não cristão, tá? Não cristão. Isso é bacana da gente salientar, porque o livro História dos Hebreus, ele, ao lado da Bíblia Sagrada, você vai encontrar muitas coisas que se encontram, muitas informações que se complementam. Certo. E isso é interessante por se tratar de um historiador não cristão. Porque se fosse um historiador cristão, poderia-se dizer que ele estava querendo comprovar a Bíblia, provar a veracidade da Bíblia. Seria algo parcial, não seria imparcial, como se tivesse seria tendencioso. Legislando em causa própria. Sim. Não é o caso, é um historiador não cristão que fala sobre a história do povo hebreu, que fala sobre o contexto, forma de vida, cultura. Onde surgiu, por onde ele andou. Religiosidade, geografia, tudo isso algumas curiosidades. Por exemplo, acho interessante quando ele fala da guerra entre judeus e samaritanos. A gente vê Jesus falando isso, né, quando ele fala com a mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se falavam. E havia de fato essa questão desde a época de Salomão. Antes de Jesus já existia isso. Sim, a ruptura Reino Norte, Reino Sul. Mas aqui Flávio José diz que uma vez um samaritano, para provocar o judeu, ele pega uma ossada humana e joga dentro do lugar santíssimo, que é o lugar mais santo para um judeu.
Para você ver como é que a guerra era ferrenha. Esse tipo de curiosidade a gente tem aí. O povo hebreu, o povo de Deus tem várias denominações, né? Certo período ele é o povo de Israel, sabe? Então, Judá. Judá. Então, mas a essência está tudo aqui dentro do povo hebreu, né? Sim. As diversas denominações, por onde ele passou, os períodos, está aqui. A questão das tribos, não é? Ó, gente, pelo tamanho e pela grossura, eu acho que não vai ficar nada sem ser explicado, sem ser falado, tá? Flávio José, edição de ouro, a história dos hebreus, obra completa, de Abraão à queda de Jerusalém. Nossa, cara, é um livro muito bonito, hein? Um livro muito... Isso aqui é muito procurado. Muito procurado. É um dos mais vendidos também da Vamos lá. nossa editora. E fala o nome desse escritor aqui. O livro é Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. O nome a gente pode falar, pessoal, do primeiro, né? Klein. Klein, o sobrenome nós vamos se abster de falar. Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus. Jesus falava muito em parábola. O livro de Lucas é praticamente uma parábola, né? Por quê? Porque Jesus usava os exemplos que tinha na época, né? Exatamente. Jesus tratava de coisas extremamente profundas e espirituais de maneira simples, sem ser simplista. Mas era simples. Era. Jesus ele era um comunicador tão eficaz que a sua mensagem, tanto o mais humilde quanto o mais rico conseguiam compreender. Daí o uso das parábolas. Agora, se para o povo judeu, se para o povo hebreu era simples, para a gente nem sempre. Porque de vez em quando ele trata de alguma coisa que é da cultura do judeu. Então, daí a necessidade de se ter um guia para você compreender as parábolas. Ele fala, Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Para a gente isso não é muito comum. Para quem não mexe com trigo, não sabe exatamente o que é cirandar o trigo. É verdade. Os próprios discípulos, depois de algumas parábolas, perguntam, o que o senhor quis dizer com isso? Jesus tinha que explicar novamente. E como as parábolas são uma riqueza, como Jesus ensinou muito pelas parábolas, essa obra veio no momento em que a igreja de fato precisava. Há quem diga que não vai aparecer em 10 anos outro livro que explique tão bem as parábolas como esse aí. Klein Souls de Graça. Rapaz, que tremendo, cara. Esses autores, eles procuram vocês procuram os autores. Como é que funciona isso? É uma via de mão dupla. Os autores nacionais, nós já temos toda uma carteira de autores que a gente já conhece, que a editora já confia, certo, e que mandam as obras para serem analisadas. Autores variados podem fazer isso. Qualquer autor que queira publicar um livro pela casa publicadora, envia a obra, envia o próprio currículo, e a editora tem um setor de educação cristã que é para analisar. claro. Agora, essas obras de autores de outros países, nós participamos periodicamente de feiras fora do país e lá a gente escolhe livros para a gente traduzir. Aí compra os direitos, né? Certo. Traduz para cá e muda, mexe o que tem que mexer, nível de capa. Para trazer para o nosso contexto. Isso acontece até com filmes, né? Filmes americanos, por exemplo, tem um título lá nos Estados Unidos, vem aqui para o Brasil, os caras colocam outro título que traz a realidade brasileira para poder dar entendimento. Intervalinho, já já a gente volta. De volta com o programa Atitude, eu estou aqui com o Júlio que é administrador da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Ô Júlio, nós temos ali o espaço físico ali na 7 de setembro, mas às vezes você tira a loja dali e atende aí, como é que chama isso? Eventos? Como é que é? Feira? Sim, são eventos. Geralmente a gente atende eventos ligados à Convenção das Assembleias de Deus no estado de Rondônia e na Convenção do Acre. Não necessariamente esses, mas esses com certeza.
a nossa agenda anual, ela já contempla esses eventos oficiais. Tem eventos só para obreiros, tem eventos só para professores. Aí você leva lá, assim, no sentido literal da palavra, você leva uma barraca. Quase isso, a gente monta uma loja lá. Uma espécie de livraria lá, ou um espaço. Se for necessário, a gente monta uma tenda, se não tiver um outro lugar mais adequado, agora o material chega. Isso Entendi. É interessante, por exemplo, eu já tive em Buritis com material, já tive em Sena Madureira, no Acre, com material. Nossa, Sena Madureira é longe, hein, irmão? Muito longe. E a gente tem uma van que ajuda a gente nesse sentido, desse deslocamento. Essa logística que não é fácil, mas o material chega. E uma das coisas interessantes da CPAD chegar aqui com uma livraria é isso. É você conseguir trazer um material que talvez não fosse tão fácil ter acesso. E aí eu consegui daqui da capital espalhar isso para o Acre, em loco. Os irmãos terem isso de forma palpável, claro, sem ter que pagar um frete absurdo na internet. Correr o risco de não chegar. Esperar dias e dias. E isso é muito interessante no trabalho da gente aqui também. Então, assim, de Vilhena para cá, diversas cidades a gente já cobriu evento. Que legal, cara. E no Acre também, por conta da convenção. E se alguma igreja, se alguma denominação achar por bem, quiser a nossa presença, tiver algum evento que acha que seminário lá de 3, 4 dias. Exatamente. Eu acredito que isso é você disponibilizar, dar acesso ao livro a seu público. E isso é importantíssimo. Claro, não se pode negar o conhecimento. Curiosidade aqui agora, veio aqui na minha mente. Vocês participam da feira lá de Paraty? Não, a de Paraty, ela é muito fechada para a questão evangélica. Ah, é? Não sabia. Aquela feira é muito tradicional, né? Paraty por si só já é a maior feira que tem no Brasil. A gente participa da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, São Paulo. Então, na verdade, é um ano no Rio, um ano em São Paulo. Desculpa. A gente participa da Flick também, que é uma feira. Essas grandes feiras todas, tanto aqui, a gente tem um braço da editora que fica em Miami e que faz esse trabalho de América do Sul também. Então, essas feiras em países de língua espanhola, a gente também participa. Mercosul aí, Mercosul todo. A de Paraty, eles têm uma certa restrição à questão evangélica. Sim. Cristã, não evangélica. A coisa seria não religiosa. Não religiosa, essa é a melhor palavra, obrigado. Não religiosa. Você tem, além, é claro, de se dirigir até a loja ali na 7 de setembro, você também tem alguns meios aí, mídias sociais, essas coisas. Sim, nós estamos no Facebook com a página CPAD Porto Velho, no Instagram CPAD Porto. São canais importantes porque é onde se tem acesso a promoções, onde se tem acesso aos nossos materiais e também contatos, não só via essa própria rede social, como nossos contatos de WhatsApp e telefones para que os nossos clientes entrem em contato. De repente você quer saber se tem alguma obra, né, algum livro, e vai ali, entra lá no Instagram, entra lá no WhatsApp e procura, depois você já vai na loja já sabendo que se tem ou não. Eu tive lá na loja, eu acho difícil faltar alguma coisa aí. Todas as obras que eu perguntei para o Júlio, lá na loja a gente encontrou tudo. Tem também algumas coisas lá além disso, né? Vi camiseta. Sim, a gente trabalha com materiais para presente também. Camiseta, esses enfeites para casa com algum dizer evangélico, para pendurar na porta, para guardar chave. Tem óleo de unção. Olha aí. Tem as arcas, né? Miniatura da arca. Candelabro. Camisetas, tantas coisas. Interessante também é que na rede social a gente acaba dando acesso às promoções. Por exemplo, agora eu estou com uma promoção de volta às aulas para os seminaristas e professores. Todos os itens teológicos estão com 35% de desconto. A gente tem Black Friday, que aí a gente anuncia. A gente tem uma programação específica da CPAD que a gente chama de CPAD de portas abertas. Nesse dia tem desconto real de 30% a 70%. Olha aí, ó. Isso é disponibilizado pelas redes sociais. Nas redes sociais a gente está anunciando isso tudo. Que legal, cara, que legal. Tá aí, gente, ó. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus,
Tudo que você imaginar em termos de literatura cristã, quando falo de literatura cristã, eu já estou sendo até repetitivo, né? Mas Bíblia, Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, tudo que você... Porque, ó, presta bem atenção, Deus nos abençoa grandemente, Deus nos capacita grandemente, mas a gente precisa estudar. Sim. Se você não lê, meu irmão, sabe? Nós pregadores, eu me incluo entre eles, às vezes a gente prega até muito bem, mas não tem vocabulário. Você só vai conseguir vocabulário lendo. Lendo você vai aprender novas palavras, você aprende novas direitas. É tremendo, cara. Eu aconselho, quem dizia, eu não vou nem tentar lembrar o nome, senão eu vou me perder. Mas um grande pensador mundial falou, olha, o camarada que não lê pelo menos 6 livros por ano, esse camarada está parado no tempo. Tá bom? Julião, prazer em vê-lo, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado por você ter parado tudo para nos atender. Vamos ver se essa semana a gente vai lá para gravar alguma coisa. Maravilha. Tá bom? Obrigado. Um abraço para sua esposa, para sua filha. Sejam bem-vindas, tá bom? Tá aqui, mais um programa Atitudes, que foi ao ar aqui pela Rede Boas Novas, canal 5.1. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, eu quero agradecer o carinho das suas orações, tá bom? Quer falar comigo? 981 20 23 70. Já estamos no Instagram, tá bom? Marcão Magalhães, e estamos também no YouTube, Marcos Magalhães Atitude. Todo programa que vai ao ar aqui, em 2, 3 dias já está disponível no YouTube, tá bom? Eu declaro para você, para sua família, para os seus negócios, para a sua casa, a paz do Senhor Jesus. Tchau.